Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, o seu podcast diário sobre direito criminal, sempre com convidados de excelência. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, o nosso professor, Thiago Bunin, literalmente nosso mestre, e João Ricardo Batista, o homem do júri, que faz júri do Iapoque até o Chuí, e segundo o Thiago, ele já fez júri até na Lua. Hoje nós temos o nosso convidado de honra aqui, também um mestre, um doutorando aqui, segundo o Instagram dele, não sei se ele já terminou ou não, mas um doutorando aqui, Dr. Helder, ele vai falar pra gente sobre provas digitais, um tema que eu adoro, eu acho um tema assim, incrível e que todo advogado deveria estar antenado, porque para mim é o futuro e já é o presente, inclusive, da advocacia criminal, as provas através desse meio, né, das provas digitais. Deixa eu passar aqui a palavra pro Thiago, para ele dar um oi para vocês rapidinho aí. Fala, pessoal, sensacional estar aqui no Clube Criminal, o único podcast gravado todos os dias, diariamente ao meio-dia. Você pode acompanhar todos os replays dos episódios gravados lá no Spotify, mais de 130 episódios gravados no Spotify e agora também no YouTube. Vamos receber hoje aqui Carlos Helder. Carlos é meu amigo, companheiro de mestrado, fizemos mestrado junto, a gente jantava cerveja com amendoim na época do mestrado, né? Foi meu colega de mestrado, amigão de mestrado. Ele seguiu para o doutorado, eu não fui fazer doutorado, que doutor eu virei quando eu formei em Direito. Eu fiz mestrado para ser chamado de mestre. Que doutorado, que... Carlos, é um prazer receber você aqui hoje. O Carlos é especialista no tema de prova digital. Ele é autor do livro Tecnoinvestigação Criminal, entre a proteção de dados e a infiltração por software, tá? Tem o livro dele aí, publicado pela editora Juspodvin, vários artigos também sobre o tema. É um prazer te receber aqui hoje, Carlos. Vou passar para o João, para ele também fazer aqui dar um bom dia para o pessoal e a gente já passa, sem mais delongas, a palavra para você para começar a falar sobre esse tema que é intrigante. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Quero dar bom dia ao pessoal que todos os dias está aqui conosco. Seja na gravação do podcast ao vivo nos Instagrams Criminal na Prática, Thiago Bunin e João Ricardo, seja aqui no replay no Spotify. Eu fico muito feliz porque você investe em uma coisa que a gente disponibiliza para você também, que é tempo. Quer saber se seu esposo, se a sua esposa te ama? Analisa o quanto de tempo que ele te dá. Quer saber se você realmente está focado num projeto na sua vida? Veja o quanto de tempo que você investe nesse projeto que você diz querer. Então isso aqui, olha só, analisa. Todos os dias, 100% dos dias úteis do ano, João Ricardo Batista, Thiago Bunin e Rodrigo Alvarez tiram uma hora valiosa do nosso tempo para te dar, para gastar aqui contigo, para investir nessa nossa relação. E se você não der a atenção devida à nossa relação, já dizia o ditado, né? Quem ama, cuida. Então, por favor, se você ama Clube Criminal, cuide da gente carinhosamente, para que diariamente a gente se sinta motivado a ter a sua presença aqui e todos os dias vir aqui dividir esse nosso tempo valioso, sempre com um convidado mais que especial. E o nosso convidado de hoje, Dr. Carlos Helder, ele é especialista em provas digitais e o tema de hoje é muito importante para você, criminalista. Hoje, tudo diz respeito ao mundo digital. Você está aqui no mundo digital fazendo prova, inclusive, de onde você está. Caso alguém impute algum tipo de crime doloso contra a vida, contra você, você vai poder comprovar com um print aqui daquele comentário que você vai deixar agora aqui, falando se você gosta ou não do Clube Criminal, para mostrar que você estava aqui. Então vamos lá, sem mais delongas. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Helder. Para começar com o tema, já vou jogar para ele com uma bomba aqui, ó. Temos uma prova digital do Nicolas que falou assim: era muito mais cerveja do que amendoim, né, Thiago? Alguém tá sabendo algo aí que nós não estamos. Fala, Helder, se apresenta aí pro pessoal. Vocês estão me escutando direito aqui? Sim. Tá, né? Eu vou colocar esse fone aqui para ver se eu escutava vocês melhor, mas acho que está saindo no estéreo mesmo. Mas um prazer imenso estar conversando com vocês aqui no Criminal na Prática. Fiquei muito feliz pelo convite, inclusive o Thiago é um grande amigo, como ele falou, a gente dividiu algumas angústias na época do mestrado, eu segui para o doutorado, ele sabiamente não foi, e agora a gente está eu estou com essa necessidade de cumprir com o restante do programa, então estou finalizando a tese, acredito que próximo ano essa tese saia e quem sabe a gente possa conversar com algo mais aprofundado sobre o tema, que também é prova penal digital, não especificamente prova digital, por se tratar de um entendimento de que a prova penal ela é completamente diversa da prova no processo civil. Mas, de todo modo, eu queria agradecer demais também o Rodrigo Alvarez
pelo convite, enfim, pelo espaço de diálogo aqui. E o Dr. João Ricardo também, é um prazer imenso conhecer os dois, não conhecia o trabalho, enfim, o Instagram acaba nos aproximando de alguma maneira, mas não conhecia, nunca tive essa oportunidade de bater papo. E fiquei muito feliz também da proposta do Criminal na Prática, pelo fato de ser já desde o início um podcast, um encontro no Instagram, uma live, que tem muita energia e quem sabe talvez seja um ânimo para continuar as pesquisas aí que a gente tem desenvolvido, porque não é fácil. Mas, de todo modo, é um tema que me instiga bastante. E saudar o Nicolas também, um grande colega nosso lá do Rio Grande do Sul, colega fantástico, amigo pessoal, enfim. Mas estou à disposição para conversar sobre isso. Para começar a te provocar já, Helder, eu queria, só para o pessoal ver a importância do tema. Quando a gente fala hoje em tecnoinvestigação, quando a gente fala em provas digitais, comenta aí para a gente um rol de provas digitais que a gente pode pensar hoje. Quais são as provas digitais que a gente pode visualizar já sendo utilizadas pela polícia, pelo Ministério Público, por todas as agências de investigação no Brasil? Tá. Primeiro, o que acontece, Thiago, é que, bem, provas digitais a gente precisa entender sob uma perspectiva de diferença fundamental entre o que são provas penais hoje e o que é essa digitalização da prova. Me parece que há uma grande confusão entre tentar, de alguma maneira, utilizar a teoria geral da prova penal para colocar essa outra espécie de prova como se fosse a mesma coisa. Muito, inclusive, se tem aí uma tentativa de fazer com que sejam utilizadas as leis que regulam o procedimento probatório de provas físicas para as provas digitais. Não são a mesma coisa. Busca e apreensão de provas físicas não é a mesma coisa que extração de dados. Então, isso é muito importante. Em relação às espécies, por exemplo, não espécies, digamos assim, de provas digitais, mas a possibilidade de fazer uma tecnoinvestigação é fundamental, porque hoje, por conta desses aparatos aí tecnológicos digitais, é possível se ter uma verdadeira vigilância online. Então, por exemplo, o que o Thiago acabou de falar, nós temos aí uma monitoração online dos fluxos de dados, dos e-mails, dos chats, a possibilidade de utilização de vírus ou não, se legal ou não, aqui no Brasil, já discuti isso no livro que o Thiago citou, mais precisamente as grandes funcionalidades dos seus dispositivos informáticos podem ser alcançados e, quem sabe, aí sendo colocados em autos processuais para que, de alguma maneira, faça prova da materialidade, faça prova da autoria de um crime. Então, você vê aí, por exemplo, já países utilizando diversas metodologias investigativas que são pautadas nesse ambiente das novas tecnologias, e o Brasil tem ficado muito aquém, principalmente em relação à própria regularização procedimental. Em alguns países como a Itália, como os Estados Unidos, já se tem aí a possibilidade de localização de dispositivos informáticos, já se tem a possibilidade de keylogger, por exemplo, buscar screenshot, screencast, enfim, captação ambiental pelos dispositivos informáticos que são visados, por exemplo, acionar o microfone do... Olha aí, exato, a Alexa é algo fantástico, assim. Usar dispositivos... Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fala em prova digital, beleza, vamos partir para ela já já. Eu vou pedir para você diferenciar para o pessoal o que é o malware, o que é o hacking, etc. Mas eu fiquei intrigado no que você disse, né, de digitalização da prova. O que seria a digitalização da prova? É isso que não é uma prova digital e que a gente acaba, né, por ser algo talvez novo, por ser algo talvez que decorre da modernidade, interpretando como uma prova digital. Exemplo, print de WhatsApp. Seria isso? Fala um pouco para a gente sobre isso. O que é essa digitalização da prova? E aí, Thiago, deixa eu só complementar porque vai na sequência. Isso entra no processo como um documento? Pois é. Isso é um grande problema também. Se falar da prova em si, ou da fonte de prova, e do meio de produção da prova, né? São duas coisas diversas. Me parece que hoje o meio de produção de prova, por exemplo, mais comum, para além da prova testemunhal, que é no processo penal brasileiro,
é a prova documental, o meio de prova, como se isso fosse entrar como documento, né? De algum modo, a gente tem essa falha legislativa porque, por se tratar de um atraso na própria regularização desses procedimentos. Então, a gente não tem aí um meio de produção para essa prova digital de maneira adequada. Me parece que não é documento, né? Não se trata disso. Mas também a gente não pode perceber tão somente a prova digital como uma digitalização da prova, né? Não é isso que se trata. Por exemplo, prova digital, o certo mesmo a se falar, talvez seja um conceito de prova eletrônico-digital. Não somente aquilo que nasce por uma sequência numérica, que é a prova digital, mas também as provas eletrônicas, como, por exemplo, as gravações, que acabam sendo possíveis de conversão para o ambiente digital. Uma gravação de um gravador, uma gravação eletrônica que pode ser convertida em uma digitalização, né? E aí o que acontece é o seguinte, Rodrigo, essa ideia de prova digital acaba tocando sensivelmente, principalmente nas suas características. E é por isso que se tem que ter uma maior atenção para a recolha disso. Por exemplo, características das provas digitais, as mais comuns, digamos assim, as principais. Uma imaterialidade, né, é uma sequência numérica de bits, a fragilidade, próprio, e a volatilidade. Então, essas três características são suficientes para demonstrar que a prova digital não é a mesma coisa que uma prova física. A extração de dados, ela tem uma metodologia adequada para ser feita. Hoje me preocupa muito, por exemplo, como as investigações têm ocorrido. Por vezes, alguns processos que eu já consegui me deparar, se tem aí uma extração parcial de dados, né, como se isso fosse possível. Então, na verdade, essa extração parcial de dados é uma manipulação do dispositivo alcançado, do WhatsApp, por exemplo, e aí o investigador acaba tirando a foto ali, para não gerar um arquivo de screenshot, acaba tirando a foto tirando a foto do celular que está sendo manipulado, como se isso fosse uma extração de dados, que não traz nenhuma segurança no procedimento de extração, pelo contrário, traz até malefícios para esse procedimento, porque mostra no próprio procedimento de extração de dados, que é corretamente feita, mostra que esse dispositivo foi manipulado após a busca e apreensão, após a apreensão desse dispositivo. Então, isso pode também gerar uma ilicitude na prova. Esse é o grande problema. E a grande questão, talvez, seja entender, ou melhor, fazer com que os tribunais entendam que isso é uma prova peculiar, características próprias. E talvez essa missão do criminal na prática, não só o criminal na prática, mas como toda a advocacia criminal militante, como diz o professor John Langby, é a advocacia que, de fato, a militância da advocacia que muda os entendimentos dos tribunais. Então, essas novas teses que vão surgindo, que vão subir para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, acaba fazendo com que se mude esse entendimento, né? É isso que a gente espera. Mas, claro, o John Langby também traz uma ressalva. Ele diz que a militância de hoje muda o entendimento daqui a 100 anos. Então vamos ver se a gente vai fazer essa militância aqui agora, porém os entendimentos serão mudados numa perspectiva de 100 anos. E está tudo bem, desde que mude. Exato. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Então beleza, que ligaram aqui. Eu vejo muito isso na violência doméstica e parece que a polícia está tentando validar essa colheita de prova feita de forma equivocada, colocando um funcionário da delegacia para que ele tire a foto e ele faz um auto de constatação que ele teria mexido naquele celular e teria juntado aqueles prints. O problema é que, quando ele tira na verdade, para a gente é uma solução dentro do processo criminal, porque eu estou defendendo o réu. Mas a prova ela fica muito frágil. Uma prova que estava ali na frente, ele poderia ter extraído ela com uma segurança maior. O que eles fazem? Eles só tiram a foto, o telefone está salvo com o nome de uma pessoa, às vezes. Esses dias, foi uma loucura, porque a mulher estava acusando o cara de um delito, sei lá, de ameaça, enfim, alguma coisa assim, sendo que o print que foi tirado do celular dela, o contato salvo era Safadão. Tava um nome assim, tipo do cara, entendeu?
E isso foi juntado no processo. Um print onde o nome da pessoa que ela está acusando é o Safadão. E que eu não sei a sequência, porque os horários não batem. O print 1 com 2, com 3, com 4, a sequência de horas ela está completamente louca. Porque ela começa às 8, depois ela vai para as 4 da tarde, depois ela vem para 1 da tarde, depois ela volta para as 5 da tarde, sei lá. Não tem, você tem que imaginar qual é a sequência daquela conversa. Então, e eu não sei o que falou antes ou falou depois. E aí eu tenho utilizado muito isso em audiência de instrução, que é fazer perguntas no sentido de, olha, havia conversa antes com ele desse print que foi tirado? Havia conversa depois com ele desse print que foi tirado? Vocês conversaram por outras vezes? Por que o nome dele estava salvo com Safadão? Não, tô brincando, essa daí eu não fiz não, mas enfim. É meio que por aí essa é a minha preocupação, né? O jeito que está sendo introduzida a prova no processo, ele é péssimo. O grande problema aí, Rodrigo, me parece que seja tentar acelerar as conclusões ou tentar acelerar a formação a formação cognitiva do juízo, né? O que deveria se ter um contraditório para que se consiga levantar uma maior maturação dessa informação que foi colhida na investigação e, portanto, fazer com que se permaneça o eixo gravitacional do processo penal na sentença, que é onde de fato tem um conhecimento minimamente mais amadurecido, se tenta trazer antecipadamente esse conhecimento para um grau de investigação que sequer tem a possibilidade de contradizer, de se contraditar. Me parece que essas questões são as mais latentes, assim, e por conta disso, por conta também de uma ausência de talvez investimento tecnológico nas polícias, pelo menos aqui no Brasil, me parece que que tende a ser feito dessa maneira. É justamente essa ideia que eu falei para a mesma situação. Não importa a prática em si, que a prática é a mesma. Não importa a nomenclatura. Eu falei extração parcial de dados porque é justamente isso que tem me deparado nos processos aqui, ou nos inquéritos aqui no Maranhão. Mas é justamente isso, um termo de constatação que aquele investigador manipulou o objeto adquirido ali na apreensão. É um problema, porque no final das contas, o que gera dentro do dispositivo, do software em si, acaba sendo o registro dessa manipulação também, né? O dispositivo visado, que por vezes é o WhatsApp hoje, né? Você tem aí o registro de fato que houve uma manipulação no WhatsApp após a busca e apreensão. Isso, para fins de confiabilidade, é zero. Não basta tão somente dizer que se trata de uma juntada de print screen, como os próprios tribunais superiores já decidiram como prova ilícita. Até para tangenciar um pouco a decisão, né? Eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque ainda que a gente não queira, né, trazer uma teoria geral do processo, um tratamento da prova no processo civil e no processo penal de forma igual, mas no processo civil, por vezes, eles têm mais preocupação com essa coleta de prova. O CPC exige que qualquer prova extraída de um celular, por exemplo, não que isso, né, seja suficiente para a fiabilidade da prova, mas o CPC exige que, por exemplo, uma conversa de WhatsApp passe pela certificação em cartório, né, que seja feita uma ata notorial daquela conversa. Só para o pessoal, quem nunca viu isso, peguei um caso aqui do escritório, Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente está discutindo isso em grau de apelação. Olha a qualidade das mensagens de WhatsApp, tá? Aqui você até vê, estava assim no relatório. Agora, olha esse lado praticamente não dá para você ir tudo embaçado e etc. E esses dois prints estão juntados dessa forma. Se você olhar, aqui a última mensagem é enviada 1h56. Aqui no outro print, a outra mensagem é 12h41. Então não tem nenhuma continuidade, isso é bizarro. E esse caso foi muito doido, porque eu cheguei na audiência, e na audiência o promotor e o juiz tentando me convencer que tinha uma ordem naquilo. O juiz colocou o relatório, a audiência já foi virtual, foi durante a pandemia, o juiz colocou o relatório, né, projetou o relatório na audiência virtual e começou, não, doutor, presta atenção, o primeiro é o quadro 2 do lado direito. O segundo é o quadro 3 no meio. Sempre assim. Você pode olhar nas outras páginas. Segue essa dinâmica. Falei, pô, então podia ter colocado no relatório uma setinha, né? Daqui vem pra cá, dali vem pra cá. Não tem pé nem cabeça. Você tinha que ir montando. Não era um relatório, era um quebra-cabeça. Ô, Thiago, o seu tá bonito ainda. Eu vou te mostrar os meus pra você ver como que é. Cara, é ilegível. Não dá pra ler o negócio. E essa prova é juntada. E aí eu queria perguntar, não sei se o Helder até ele aprofundou nesse estudo ou não, mas eu ouvi uma tese
que eu tenho adotado ela, eu acho muito interessante, que é que essa interceptação do WhatsApp que é feita, né, tanto no crime de tráfico de drogas, vou pegar o celular e vou olhar o WhatsApp, as conversas, ele seria uma interceptação de dados telefônicos ali, e ela nunca poderia acontecer para trás. Ela só pode acontecer a partir de um ponto para frente. Só quando foi autorizada a interceptação das mensagens. Vocês chegaram, você ou o Thiago, chegaram a debater sobre isso, a estudar sobre isso? Qual que é, se isso é uma interceptação telefônica ou interceptação de dados, ou se não é? Esse é o grande problema. Primeiro é falar sobre ata notarial, né? Ata notarial pouco serve para registrar prova digital, porque se trata de um registro que você vai mostrar no cartório. Faz só tão somente redução a termo daquilo que você está mostrando no cartório. Não tem veracidade alguma, porque não tem, de fato, todas as informações que aquele dado exige para fins de cadeia de custódia e confiabilidade. Ponto. Não se tem identificação nem do dispositivo informático que foi alcançado aquelas informações. Primeiro passo é isso, tá? Em relação à interceptação, não é interceptação, nem poderia ser interceptação de WhatsApp. Primeiro, por dois motivos. Interceptação faz com que se alcance o fluxo comunicacional entre dois dispositivos que estão em comunicação, seja ela telefônica ou seja ela telemática. Tá? Então, se alcança o fluxo comunicacional. Ocorre que se é possível fazer o alcance do fluxo comunicacional com eficácia quando essa comunicação não é criptografada, quando ela não é codificada. Quando eu faço uma interceptação telemática, por exemplo, de dispositivos que estão em comunicação, dois dispositivos telemáticos que estão em comunicação por uma via criptografada, eu só vou ter a identificação de que esses dois dispositivos estão se comunicando, mas eu não vou conseguir ter o alcance do conteúdo. A interceptação serve para ter alcance do conteúdo. O que de fato ocorre hoje, para tentar buscar esse exemplo que tu trouxe, é uma violação da intimidade do sujeito, violação da própria ideia do alcance de dados imediato, do alcance de dados dentro daquele dispositivo informático. Não se trata de interceptação, mas se trata, isso sim, de uma captação de dados. Não vou dizer captação, porque captação exige um software específico, uma técnica específica, uma metodologia específica. Mas se trata mesmo de uma manipulação daquele dispositivo informático. Não se trata de interceptação. Tá? E também não se trata de busca e apreensão. É impossível falar de busca e apreensão a partir da lei de busca e apreensão de provas físicas para as provas digitais como essas, como uma conversa de WhatsApp. Ô, Helder, vai lá, Rodrigo, vai lá. Não, é que eu tenho mais uma curiosidade e eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Tem como você apagar as conversas do WhatsApp de forma remota? Por exemplo, alguém furtou o seu celular, que foi uma coisa que aconteceu aqui com a minha sogra, e que depois eu pensei, pô, e se o cara fizesse dentro do processo? A pergunta ela é até um pouco complexa, olha só. O cara furtou o celular dela, ela entrou em contato com o WhatsApp, e lá tinha várias conversas que o cara não poderia olhar, e ela não tinha uma senha no celular. E o WhatsApp falou, tudo bem, nós vamos bloquear o seu número, quando o cara tentar acessar o WhatsApp, ele não vai conseguir, porque a gente vai deslogar ele daquela conta, ele não vai ter acesso às informações que estavam lá dentro, e você tem até 30 dias para constituir um novo chip e colocar em um novo aparelho para poder recuperar essas conversas, senão a gente vai apagar elas de uma vez. Ótimo. Imagina o seguinte, o cara está numa apreensão, o celular dele foi apreendido. Ele faz esse procedimento. Ele liga no WhatsApp e fala, quero que desconecte o meu WhatsApp daquele aparelho. Vocês entendem isso como um crime de destruição de provas, uma adulteração de uma prova que já foi apreendida, ou não? É uma informação que está na nuvem e eu posso resguardar minhas informações como eu quiser. Isso é um problema. O que de fato acontece em relação ao WhatsApp, nesse sentido aí que tu citaste, do prazo de 30 dias para fazer uma reconexão no teu próprio número, é um protocolo de segurança do WhatsApp para invasões no WhatsApp, tá? Então, se você consegue perceber que há uma invasão no seu dispositivo, você consegue, o próprio WhatsApp bloqueia esse dispositivo e faz com que se resguarde as conversas que estão colocadas, seja no WhatsApp em si, portanto, na nuvem. É impossível alcançar essas informações. Agora, quando se faz em relação a um processo, aí sim, aí a gente tem aí uma possibilidade de atuação em dilapidação de prova, né? Eu não sei se seria mais adequado fazer dessa forma. Não sei se seria por aí. Adequado nunca vai ser. Mas o que eu falo é o seguinte, a apreensão foi do aparelho telefônico, não foi do WhatsApp dele. O juiz ainda não deu uma determinação que pode ser olhado as conversas que estão ali.
E aí eu enxergo uma linha que ela é muito tênue, claro, que seria assim, o juiz autorizou com que a polícia ou um técnico abrisse aquele celular e acessasse as conversas de WhatsApp. E aí eu fui lá e apaguei. Tudo bem, já estava determinado e eu apaguei posterior. Agora, a polícia prendeu o meu celular. E eu tenho lá um botão do pânico que quando eu aperto um botão, meu celular ele apaga por completo. Ele faz, pagou tudo. Sim. Se a polícia não conseguir recuperar, será que eu já... É que quando eu falar apagar tudo, eu apaguei o celular, eu apaguei o objeto que foi apreendido. Agora, num WhatsApp, que minha conversa está na nuvem, que ainda não tem um resguardo daquela informação, eu ainda não consegui chegar a uma conclusão se isso é um crime ou não. Mas Entendi. Eu não recomendo vocês fazerem, tá? Mas eu acho que eu concordo contigo. Vai depender do que a decisão judicial está restringindo o direito fundamental. Se for em relação ao aparelho, ok, mas se for em relação ao que está sendo colocado no dispositivo, no software assim, do WhatsApp, me parece que realmente a tua conclusão está correta, né? A gente tem que se valer da fundamentação da decisão judicial. É a fundamentação da decisão judicial que vai definir qual é a restrição do direito fundamental, né? Então, se for tão somente para fins de apreensão, ok. Se for para fins de extração de dados do WhatsApp, aí já é outra história. Porque, ó, pensando até, se eu prender um computador, fui lá, prendi o computador na casa do Thiago, o notebook dele, e ele estava conectado com o WhatsApp no computador. E ele entra no dispositivo dele e fala, sair de todos os dispositivos que eu estou conectado. E ele sai. Uma conta de e-mail. A gente pode pensar no computador que é mais fácil você imaginar essa situação, né? Quero desconectar de todos os meus dispositivos. E ele vai sair de tudo. Eu estou violando uma prova processual que poderia ser alcançada ou eu estou num direito meu de desconectar das minhas contas? É uma questão muito sutil, eu acho, né? Muito difícil da gente entender se vai ou não. Ótimo conselho para dar ao cliente. Não faça isso. Deixa o cliente chegar a essa conclusão sozinho. Eu quero evoluir, Rodrigo, eu quero ir para frente. A gente ficou falando de WhatsApp até agora, mas tem muita coisa mais interessante. Elder, teu trabalho, né, tua investigação no mestrado foi sobre a prova a partir de softwares, a partir de um malware, a partir de um hacking. De forma bem rasteira, assim, de forma bem básica, diferencia pra gente o que é o malware e o que é o hacking e se isso já é possível hoje. Tá. As críticas em relação às duas metodologias são as mesmas, viu, Thiago? Por conta da própria invasão e a violação de direitos fundamentais estritos a essa nova modalidade. Por exemplo, privacidade e intimidade, livre comunicação, autodeterminação informativa e, fundamental, integridade e confiabilidade dos sistemas informáticos. Então, a violação é a mesma. É preciso ter norma autorizadora e norma reguladora. Norma autorizadora é aquela que autoriza a restrição do direito fundamental. Norma reguladora que faz a tipicidade comportamental, digamos assim, do Estado persecutor. Ou seja, regulariza o procedimento, o processo em si. Tá? Aqui no Brasil não tem, seria impossível fazer isso por se tratar, então, se não tem essas duas normas, uma ideia do pressuposto nulla coacio sine lege. Então, tendo isso, nessa perspectiva de ausência de norma, estaria diante de uma prova ilícita, totalmente ilícita. Ponto 1, tá? A diferença entre as duas metodologias é basicamente a possibilidade de se ter uma invasão no dispositivo informático. As duas é possível, a partir de uma backdoor se cria, portanto, a possibilidade de invadir esse dispositivo informático. Contudo, há uma diferença muito sensível. O hacking, ele precisa... Rapidinho, Elder, rapidinho. Diga. Porque nem todo mundo vai conseguir. O que é uma backdoor? Rapidamente. Uma backdoor é justamente a porta dos fundos. É você fazer com que, a partir da ideia de proteção desse sistema do sistema do dispositivo informático, você consegue invadir, seja ele por um link afetado, seja ele por um arquivo contaminado, ou uma possibilidade de invasão, uma porta dos fundos, uma porta de saída. Tá? Ou um IP que está aberto ali, um serial que está do computador, que está uma porta... Exato. Mas isso é um link que a pessoa clica, para traduzir pessoal, isso é um link que a pessoa clica, isso é uma propaganda aquela... As possibilidades são diversas, Thiago. Eu posso, por exemplo, mandar para ti um link contaminado, eu consigo ter acesso ao computador, ao dispositivo informático, um arquivo, um e-mail, tudo isso acaba fazendo com que se possa ser criado essa backdoor. Eu com o Elder, Rodrigo, eu com o Elder nem falo no telefone, eu tenho até medo de falar com ele, entendeu? Mas não, deixa eu dar um exemplo, que é engraçado, que acho que vocês dois não pegaram a época do Mirk, mas eu peguei a época do Mirk.
Pra quem não lembra... Também. Você também pegou? Então, enfim. Lá no Mirk, a gente baixava um aplicativinho que a gente mandava, que era tipo uma foto. A gente escrevia foto.exe. E as pessoas naquela época, e ainda tem muita gente assim, a pessoa nem olhava a extensão do arquivo. Ela dava 2 cliques e abria aquele arquivo e mandava para você, olha, sua foto não está funcionando. Aí você falava, minha foto não, mas olha abrindo a caixinha aí do seu CD-ROM. Aí fazia assim, e abria a caixinha da pessoa. Exatamente isso. A partir do clique nessa foto, você conseguia, cara, tipo, ver o que a pessoa estava fazendo, era bizarro. Exato. Não por acaso, por vezes, tem diversos crimes cibernéticos que se pautam na mesma metodologia, só que não para fins de invasão, propriamente para extração de dados, mas para fins de controle do dispositivo. Então, você clica num link, você acaba sendo redirecionado para algum site, alguma possibilidade de extração das suas informações pessoais, etc. Às vezes, propagandas em páginas não confiáveis na internet, você consegue clicar numa propaganda de uma venda, enfim, de qualquer coisa, que você acaba sendo alvo desses golpes aí. Mas a diferença que o Thiago tinha pedido em relação ao hacking e ao malware é justamente a possibilidade do hacking somente existir quando se tem um investigador, pessoa física, que faz com que consegue a invasão do teu dispositivo informático. O hack é justamente isso. Por vezes a gente tem aí uma necessidade, por exemplo, de fazer uma manutenção no computador, a gente não tem tempo para levar na assistência, você fala com o técnico assim, clica nesse link aí, que eu consigo mexer no teu computador e ver se eu consigo ajeitar ele remotamente ou não. É justamente isso, é um acesso por um controle remoto, né? O hacking se limita a essa ideia. Então, por conta disso, tem uma limitação da própria carga de trabalho que aquele investigador tem. E outra coisa, o nível de conexão também via internet é que você precisa manter para ter essa eficácia dessa medida. O malware é algo diverso. O malware é justamente um vírus que está no teu dispositivo informático. Ele não precisa de alguém controlando ele, já é pré-programado para suas funcionalidades. Então, mesmo desligado, ele está captando, mesmo sem internet, ele está captando. Existem bugs, por exemplo, que fazem justamente salva os arquivos que já foram captados naquele momento, remotamente, e no momento que conecta de novo na internet, ele transmite o vírus, as informações que são desejadas para a investigação. Essa é a grande diferença. Ô Helder, e você falou no começo daquela situação, né, daquela crítica, ó o Rodrigo ali. Não consigo o quê? Não consigo mais enviar som. Não consigo mais meu som. Ah, tá. Você tá... Ah, tá. Beleza. Ao contrário, da próxima vez você escreve ao contrário, tá, o Rodrigo, quando você for virar assim. Ô Helder, você falou no começo, né, do tratamento da prova digital como se fosse ela uma prova normal. E eu lembro que existia, quando começou esse debate, acho que isso até é meio que contemporâneo, na época que a gente começou o mestrado, um debate para tratar. Eu acho que era o hacking. Para tratar o hacking, tinha algum julgado do STJ como se fosse, né, um agente virtual, um agente infiltrado. Utilizava-se do agente infiltrado da 12.850, lá da Lei 12.850, que prevê o agente infiltrado na organização criminosa, e para que a autoridade policial pudesse, através de um hacker, entrar no computador de alguém, entrar no celular de alguém e falar se aquilo é um agente infiltrado virtual, né? E aí o grande problema, né, é que o agente infiltrado, quando ele se infiltra numa organização criminosa, teoricamente, ele não vai ali destruir provas, mudar elementos e etc. E a simples entrada de um hacking no seu computador pode alterar dados, apagar dados e etc. Né? Fala um pouco disso pra gente. E ao final, eu já quero até deixar a provocação, não sei quanto que você vai falar, mas eu quero saber se isso já está sendo possível. Se você já viu isso sendo utilizado no Brasil em algum caso e etc. Tá. Duas coisas. Em relação ao hacking, essa ideia do agente filtrado virtual, me parece são coisas distintas. O agente filtrado virtual, ele não faz ou não deveria fazer essa invasão do dispositivo. O agente infiltrado virtual seria aquele agente filtrado que vai, por exemplo, a alguns chats, alguns fóruns
de discussões ou de organizações criminosas que estão situadas, por exemplo, na Dark Web, Deep Web, por exemplo. Então, ele vai fazer com que se infiltre naquele meio de comunicação daquela organização criminosa e, de fato, de repente, tentar investigar, por exemplo, pornografia infantil, isso aí está muito em voga, tráfico de pessoas, enfim, essas questões que circulam na Deep Web. Não tenho como falar muito sobre Deep Web, porque, de fato, eu não conheço a ponto de falar com propriedade. Em relação ao que o Thiago me perguntou, sobre o que mesmo, Thiago, me perdi aqui. Não, se isso já está sendo utilizado, se a gente já teve exemplos em alguma investigação, se já ficou sabendo de alguém, de algum colega advogado, se você já viu em alguma investigação sua, né? E principalmente se isso está sendo utilizado, né? Isso está sendo utilizado, acho que a pergunta tem que ser mais... isso está sendo utilizado de forma válida? Porque que está sendo utilizado, a gente sabe que está, né? Uhum. Todo mundo me pergunta isso quando a gente vai falar sobre vírus e etc. E me perguntam casos que eu já ouvi falar. De fato, eu não sei como é que está o entendimento dos tribunais superiores sobre isso, porque não tem nenhum caso que chegou até esse julgamento. Ocorre que eu já ouvi falar de alguns casos, por conta de alguns colegas que já me narraram, de, por exemplo, investigações por vírus em empresas. Então, tem, enfim... Thiago conhece o advogado que eu estou citando aqui, que fala, que narrou esse caso onde houve uma busca e apreensão de computadores em determinada empresa e quando foi devolvido esses computadores pelo dispositivo de tecnologia de informação da empresa, foi constatado que haveria, então, um vírus que foi instalado à época dessa apreensão, tá? Posteriormente a esse caso, que ainda não teve repercussão nacional, digamos assim, que possivelmente a gente espera que o STF e o STJ declarem ilicitude dessa prova, mas também teve um caso que eu fiquei sabendo também por conta de alguns colegas, de uma operação acerca de tráfico de drogas no estado de Santa Catarina, era uma organização criminosa internacional e fazia o tráfico de drogas internacional, onde foi possível, a partir do vírus, alcançar informações da comunicação dessas pessoas. E como que se fazia essa comunicação para não cair numa interceptação telemática, por exemplo? Não se colocava, não se mandava, não se enviavam e-mails, né? Criou-se, então, um e-mail onde se escrevia no rascunho, e como eu falei para o Rodrigo inicialmente, a interceptação alcança o fluxo comunicacional e, portanto, a partir desse fluxo comunicacional não criptografado, eu consigo alcançar o conteúdo, mas, no final das contas, para não ter essa interceptação, o que ocorria era a escrita das mensagens em rascunho. Então, no momento em que eu desligo o meu computador, o Rodrigo, por exemplo, vai lá, olha os rascunhos, ele tem acesso ao mesmo e-mail, olha os rascunhos e a gente consegue se comunicar para não incorrer nenhuma interceptação, digamos assim. Isso tem um caso também já em Santa Catarina, não sei como é que está a repercussão disso nos tribunais superiores, porque de fato eu não acompanho o caso, fiquei sabendo por conta de alguns colegas, em uma dessas conversas que a gente teve também, e aí para ele foi muito interessante a gente discutir sobre isso, porque eu estava pesquisando uma vertente e ele acabou tendo um caso prático, eu estou esperando a repercussão disso para saber se realmente as minhas conclusões quanto à invasão, a possibilidade de invasão no Brasil vai ser tratada como válida, vai ser flexibilizada, que é um grande problema, né? São esses casos que me vêm em mente. O Carlos Helder, a grande questão, né, é porque o hacking, né, o hacking é a figura do hacker, eventualmente, né? De você imaginar uma pessoa remotamente acessando o seu celular, acessando o seu computador e ali monitorando tudo que você está fazendo, tendo acesso a tudo que você está fazendo. Teoricamente, inclusive o Rodrigo fez uma pergunta aí, inclusive o pacote anticrime que regulamentou, de certa forma, o agente infiltrado virtual, né, ele coloca lá a própria figura, o mesmo dispositivo, acho que é artigo 10A, já tem no próprio 10B, salvo melhor juízo, falando que é crime fazer isso sem autorização judicial e etc. Né? Então, sim, e foi trazido pelo pacote anticrime, está lá na Lei 12.850. Então, é bem interessante, já vou pegar o dispositivo aqui. Mas só para perguntar para o Helder. Helder, a figura do hacking hoje em dia, até onde se sabe, né, a grande dificuldade de usar ela como prova, talvez a única possibilidade seja essa que você aventou,
do computador que foi apreendido, do celular que foi apreendido e depois foi devolvido para a pessoa. Não sei se o pessoal lembra, ano passado teve uma reportagem no Fantástico que mostrava pessoas utilizando de detetives particulares para investigar a esposa, para investigar o marido para investigar a esposa e etc., né? Com detetives particulares que instalavam, né, no celular da pessoa sei lá, tem alguns nomes de hardwares nesse sentido que você consegue, né, acessar de forma remota, igual o teu técnico de informática faz quando ele está lá na empresa dele, você permite que ele entre, né, no seu computador e mexa em tudo no seu computador. Então, só para deixar minha pergunta mais objetiva, o hacking, a pessoa fisicamente, né, um ser humano, para entrar no meu dispositivo informático, ainda hoje ele necessariamente precisa ter acesso ao meu dispositivo informático ou não? Não, não. Para adentrar no dispositivo informático, basta, como eu falei, basta que você acesse um arquivo corrompido, um arquivo contaminado, com um link que direcione esse agente infiltrador, possibilite a ele um acesso remoto. A mesma coisa do malware, né? A ideia, Thiago, é que, pegando um pouco da tua fala em relação à possibilidade de buscar tão somente a infiltração após uma busca-apreensão, não é isso, tá? É possível se fazer após uma busca-apreensão uma contaminação do dispositivo visado, né? E a devolução desse dispositivo. Isso não tenho como dizer que a autoridade policial no Brasil tá sendo feito, mas eu sempre tenho a preocupação de orientar as pessoas a fazerem um check-up, digamos assim, nos dispositivos que são devolvidos, ou até mesmo abrir mão deles, tá? E, claro, em relação à limitação desse alcance, desse acesso, não é somente em relação ao acesso físico. A web é muito utilizada, né? Não por acaso a gente tem já diversos julgados que mostram como o FBI, por exemplo, tem se valido da infectação, do contágio por vírus via web. Se manda, então, parece um pouco rudimentar, mas é essa tecnologia que o FBI tem utilizado, às vezes, em alguns casos. Por quê? Porque, por vezes, o que se tem é tão somente o contato de um e-mail de alguém, e aí se coloca, manda-se um vírus para aquele e-mail, tentando fazer com que o sujeito alvo baixe ou abra aquele e-mail para que seja, portanto, o dispositivo contaminado. E, claro, como eu falei, as possibilidades de acesso às funcionalidades são muito grandes. Tem casos, por exemplo, no Colorado, tem casos, por exemplo, enfim, em outros distritos dos Estados Unidos, que mostram justamente a ideia do FBI em buscar essas informações. Quais? Identificar endereço de IP, identificar endereço de MAC, identificar a lista de programas que estão em execução, origem a língua que é utilizada naquele dispositivo, alcançar a última URL que foi acessada, enfim, arquivos históricos, remoto, enfim, uma série de outras funcionalidades do próprio dispositivo, microfone, localização, câmera, enfim, todas essas funcionalidades que são possíveis já no dispositivo podem ser acessadas pelo vírus. Eu não estou escutando o Thiago. O Rodrigo mostrou a central de ajuda do WhatsApp ali para mostrar alguma coisa. Para quê, Rodrigo? O que você queria mostrar na central de ajuda? Faz mímica aí. Que ali tem os termos, né, de compartilhamento, né, de compromisso que você assina ali, etc. Né? Interessante. Isso aí é bastante discutido hoje, né? E é bem interessante como soa sempre como uma desconfiança ardilosa da defesa. E eu estou num processo que a gente luta para ter acesso aos metadados, por exemplo, de uma interceptação telefônica, porque a gente percebe que tem coisas ali na interceptação tão estranhas, mas ainda que não estivesse estranha, né, não teria por que não fornecer para a defesa o acesso aos metadados. Né? Não teria por que não fornecer. Não, isso é óbvio, parece que
E as autoridades do Brasil se limitam a entender o que é contraditório. Eu vou dizer contraditório minimamente em relação à informação e reação. A gente não tem como ter informação quando não se tem o metadado. E por vezes a gente também não vai ter como ter a possibilidade de reagir àquela informação, porque a gente não tem sequer informação, não tem como fazer contraditório, portanto não tem como fazer minimamente a ideia da produção probatória. Eu vou até contar, Helder. Eu pedi acesso a essas provas na minha resposta à acusação e eu pedi acesso ao áudio bruto, ao material bruto, tanto aos metadados quanto ao áudio bruto, etc. E aí o promotor fez uma manifestação falando que eu estava querendo fazer um ataque DOS ao sistema da Justiça Federal. Aí eu fui pesquisar, né? Você e o Rodrigo e o Helder, que são mais telemáticos do que eu, eles deram risadas, né? Porque eles sabem o que é DOS. Aí eu fui pesquisar o que era DOS, né? Que seria algo para derrubar o sistema da Justiça Federal. Não queria isso. Falei, eu posso ir buscar no juízo. Isso, inclusive, é crime, né? É crime. Tem um artigo do Marcelo Stapovós, esqueci o nome dele, sobre interceptação telefônica no Conjur, que ele deixa muito claro que o acesso a todo o material, muitas das vezes, a não ser que a interceptação teve muitos períodos, muitas renovações, você consegue com um único HD, né? Você não precisaria de muito mais do que isso, né? Então não precisava, óbvio, né, carregar isso para o sistema do PJE, mas apenas me dar acesso para buscar na serventia, junto ao cartório. Era só isso que eu queria, né? E pasme para vocês, né? A audiência, nesse meu caso, que eu estou contando para vocês, é amanhã. Tá? Ontem eu postei um vídeo lá, estava me preparando até a noite lá em casa, estudando tudo da interceptação telefônica. A gente não tem ainda os metadados, eu não tenho áudio bruto e etc, etc. Daí a importância, né, de eu ter um assistente técnico. Nesse caso, eu tenho um assistente técnico. E ele já estava rolado como testemunha lá na resposta à acusação. E amanhã ele é minha principal testemunha na audiência, porque ele vai lá para eu fazer um monte de pergunta para ele, ele mostrar para o juiz como eu não tenho certeza de nada que foi colhido naquela interceptação telefônica. O juiz sabe que isso vai acontecer, né? Sim. E nós vamos ver o que vai acontecer dali para frente. Eu acho fundamental a figura do assistente técnico, porque, de fato, o que hoje tem que se buscar é demonstração da confiabilidade da metodologia. A gente está falando de uma prova digital, mas a gente está falando sensivelmente de uma prova científica. Tá? Existe metodologia adequada para a extração de dados, existe metodologia adequada para a interceptação. Então, se não tem confiabilidade na metodologia, e o Thiago sabe bem disso, como a gente sofre com questão de pesquisa e metodologia adequada, se não tem a possibilidade de confiar na metodologia que foi feita para alcance dessas informações, sequer é possível se confiar nas conclusões que foram alcançadas. Então, assim, é importante o assistente técnico, por quê? Porque demonstra para o julgador, e por vezes o laudo, o que é juntado na interceptação no processo, acaba tentando mostrar para o julgador um tipo de informação que pode ser tida como confiabilíssima, né? O assistente técnico ele vai demonstrar para o julgador, por exemplo, que aquela metodologia não foi feita de maneira adequada, que aquela metodologia não traz para ele conforto em decidir sobre a culpabilidade do sujeito e tampouco sobre a inocência. Então, a gente tenta aí colocar a ideia de que o assistente técnico é o assistente que vai servir para o processo, até porque assistente técnico produz prova, também, claro, a defesa que produz a prova, mas o assistente técnico serve para ilustrar qual é a necessidade daquilo que a gente está alegando. Né? Então é muito importante essa atuação, com toda certeza. Exatamente. Bom, chegamos aqui a 1 hora da nossa live. É o tempo que a gente deixa, senão depois ninguém escuta a gente lá no Spotify. Eu quero agradecer a sua presença, Helder, dizer que foi sensacional, é um tema intrigante, a gente vê o tanto de comentário aí do pessoal, tenho certeza que depois, quando a gente mandar para o Spotify, vai ser um episódio muito assistido. Né? O João, infelizmente, não conseguiu ficar por todo o episódio hoje, o Rodrigo está mudo, né? Confesso que há tempos eu não via Rodrigo Alvarez mudo. Essa internet lixo que ele usa, ele que adora falar mal da minha internet, hoje eu vou poder falar mal da dele, que a minha tá aqui funcionando e a dele tá lá, dando problema. Sabe o que foi isso aí, Rodrigo? Eu contratei o Helder para fazer um hacking no seu celular aí hoje, invadir seu celular e derrubar o seu áudio, beleza? Revelei para todo mundo o que aconteceu hoje. Helder, obrigado, quero te agradecer. Deixa aí seu tchau pra galera, sua despedida. E quero convidar vocês. Rodrigo, faz alguma coisa que você não tá podendo falar. Aponta aqui pra cima, onde o pessoal clica para seguir o Helder, quem não conhece, né? Quem é seguidor meu, do Rodrigo, do Criminal na Prática aqui, para seguir o Helder, aqui em cima.
corre lá no Instagram, segue o Helder. Eu prometo que ele vai começar a postar bastante coisa no Instagram dele sobre prova digital. Tá feita a promessa aqui por ele. Helder, obrigado, meu irmão. Despede do pessoal aí. Valeu. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rodrigo. Também estendo meus agradecimentos ao João Ricardo. Foi um prazer imenso conversar com vocês sobre prova digital nesse podcast, Criminal na Prática. Foi muito legal. Gostei demais da energia, diferente dos demais podcasts que eu já participei. Então, fico sempre à disposição. Eu queria só colocar um negócio aqui, Thiago, interessante, para servir, quem sabe, de um outro encontro, servir, quem sabe, de curiosidade para os ouvintes. É o seguinte, é importante perceber que a prova digital, hoje, ela é o objeto mais cobiçado das investigações por se tratar de, por vezes, alcançar informações autoincriminatórias, de maneira involuntária, tá? Então, fica aí o questionamento, será que é possível utilizar todo e qualquer alcance de informações autoincriminatórias a partir do dispositivo das novas tecnologias como prova, como meio de obtenção, como fonte de prova, como elemento de prova a ser valorado no juízo, ou não? Será que a gente não está abarcado também pela ideia do nemo tenetur ipsum accusare, nemo tenetur detegere? Essa é, de fato, a minha grande preocupação hoje. De fato, evidentemente, a minha preocupação do doutorado. Fico aí à disposição para conversar um pouco sobre isso. E também, quem tiver interesse em conversar, fico à disposição nas redes sociais, enfim. Só para botar lenha na fogueira e deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo, né? Será que a prova digital não vem sendo tratada como um novo DNA? Aquela prova que, por não decorrer de uma fonte humana, aquela prova que, por decorrer de fontes digitais, de computadores e etc., seria uma prova infalível, né? Impassível de qualquer erro, novo DNA? Isso é uma coisa para se pensar também, né, Helder? Amigo, obrigado. É a confissão digitalizada, né? A nova confissão digitável. Então, exatamente. Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Uma confissão Exatamente. Não no sentido voluntário, mas no sentido involuntário. Pessoal, obrigado mais uma vez, estou à disposição sempre de vocês. Thiago, meu irmão, prazer. Valeu, saudade. Valeu, muita saudade. E você sabe que você mora no meu coração. Rodrigo, obrigado. Você também,